Hoje, sábado, dia 9 de novembro. E, gente, vamos ser sinceros, Carelli conseguiu colocar a dúvida na cabeça deles. É sério, hoje o Carelli mandou uma mensagem para eles gravarem um vídeo. Lembra lá, eu sei que tem muita gente nas redes sociais ali, especialmente no X, tá? Tô sabendo, dei uma olhadinha, tô olhando, né? Apesar de eu não estar tão ativo esses dias no X, né? Porque afinal, eu vou contar uma coisa pra vocês. Você deve estar estranhando que o som tá um pouquinho com um chiadinho, alguma coisa, tá? É porque o programa aqui atualizou, o Windows atualizou aqui. E aí, do nada, eu não sei o que foi que aconteceu, do nada começou a dar esses ruídos e eu estou tentando solucionar isso. Mas ainda não cheguei a uma solução completa. Então, por isso que esses dias vocês não me viram falar tanto no X. Mas eu dei uma lida assim, né? Dei uma olhadinha assim lá nos tópicos do X. E vi que muita gente estava pegando um post da Record Europa, aonde eles falaram assim: se tivesse uma repescagem, quem vocês queriam de volta? E aí pega lá a Vivi, pega lá a Larissa, a Cauê, vai pegando todas essas pessoas e faz essa pergunta. E, gente, eu vou ser sincero para vocês, né? Depois que o Carelli faz esta imagem, não vou mostrar para vocês a imagem. Isso aí já deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, de que vai ter uma repescagem, embora eu falei com o pessoal ali, mandei mensagem para algumas fontes, perguntei se haveria a possibilidade de haver alguma repescagem no programa. Gente, olha aí a mensagem que veio, olha aí a mensagem que o Carelli mandou hoje à tarde para eles, olha só, olha aí o que ele mandou. Fazendeiro Sacha, prepare-se. Não, tá, desculpa, tá? Eu acho que eu apertei errado o botão mais uma vez, né? É o que dá trabalhar apertando botões errados. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, que não é este o negócio. Isso aqui foi a última mensagem que o fazendeiro recebeu. Esta outra mensagem aqui, que foi de tarde, bem assim na hora do almoço, acho que era por volta ali de 1 e pouco da tarde, quando eles receberam uma mensagem da produção, aonde eles deveriam gravar um vídeo. Tá aqui, achei a mensagem, olha só. Vamos produzir um vídeo com todos os peões. E ele deve ser gravado na vertical. O vídeo é um conteúdo diretamente para os seus fãs. Dê um oi para eles. E qual era o tema do vídeo? Se você pudesse, quem você queria trazer de volta para o jogo? Sério, foi isso aí só. O Sacha já ficou meio assim por causa dessa mensagem aí. Todos eles ficaram pensando: ih, vai ter uma repescagem. Vai tá rolando, tá acontecendo alguma coisa, deu alguma coisa de errado e eles vão fazer uma repescagem no programa. Então, gente, eu já consultei, falei com fontes, não vai haver repescagem, tá? Não há a menor chance disso acontecer. Primeiro porque tem 14 pessoas e faltam só 5 semanas para o programa acabar. Então tem gente mais do que suficiente ali até para fazer roça dupla. E eles não vão botar ninguém. Na verdade, a intenção deles terem feito essa pergunta foi essa mesma que vocês viram aí. Qual era a intenção que eles colocaram? Justamente causar essa dúvida neles. Será que vai ter uma roça falsa? Será que tem chance disso vir a acontecer? Gente, será que vai rolar? Foi só isso aí, tá? Que me informaram do porquê que a Record resolveu e decidiu fazer. Era só para chamar a atenção mesmo, gente. Era só para isso, só para botar essa caraminhola na cabeça deles. Não vai rolar repescagem. Eles acreditam que isso, inclusive, ia estragar o jogo. E a pessoa com quem eu conversei me garantiu, né, a fonte, que isso lembraria o que aconteceu no BBB 23, quando eles colocaram ali uma repescagem, lembra lá? E aquela repescagem estragou o jogo todo que estava se desenhando na casa. Então eles já sabem que não vai ter repescagem de jeito nenhum. Mas isso não significa que o Carelli não possa brincar com eles lá dentro, não possa brincar com as emoções deles. Que foi o que o Carelli fez. E o Sacha já ficou assim, né? Porque o Sacha já tá achando mesmo que eles 4 vão para a final fácil. E aí depois disso aí
como é, né, que ele vai achar que agora o caminho tá fácil para ele chegar na final? Não tá tão fácil assim. Mas é bom, né, plantar uma dúvida. Eu perguntei também sobre roça falsa, tá, gente? E sobre roça falsa, não quiseram falar muita coisa. Pode ser que role, tá? Uma roça falsa. Pode ser que aconteça, tá? Isso aí vai depender do planejamento deles, vai depender aí do que é que o Carelli está desenhando, vai depender aí se eles querem mesmo que aconteça uma roça, por exemplo, aonde eles consigam segurar pessoas por mais tempo, e aí fazer roças duplas, igual eles fizeram no ano passado e tal. É uma série de decisões que eles vão tomar, segundo o que a fonte me falou, nas próximas reuniões que vão acontecer na semana que vem. A partir daí é que eles vão definir como é que vai se encaminhar a última etapa do programa, tá? Mas por enquanto é isso aí. Aí durante a festa, não rendeu lá muita coisa, né? A festa foi mais do mesmo. A festa foi um saco depois ali. A festa teve aquele forró no começo lá da banda Magníficos, mas depois foi um saco. A noite toda, assim, um saco. Aí hoje de dia, o Fernando disse que ia fazer e aparecer. Nem fez, nem apareceu. Então, tipo, não rolou lá muita coisa também, né? É por isso que eu falo, não prometam muita coisa que vocês não possam cumprir. De resto, a única grande polêmica que rolou hoje foi justamente o Sasha ter dito que ele não colocaria a Flora para fazer o trato da vaca, porque, segundo ele, ela é gorda e um pouco limitada. E a partir daí, eles já criaram uma série de coisas, né? Então é disso que a gente vai tratar. Vamos dar uma revisada no que aconteceu de ontem de madrugada? Olha só. A Babi ali começou a conversar com o Juninho. Eles conversaram ali sobre essas eliminações, essas últimas estratégias que aconteceram ali dentro. E aí a Babi confessou que ela pediu para sair do programa, que ela entrou no closet e pediu mesmo para ir embora. A Regona que chama, né? E aí o Juninho afirmou que o G4 está no momento de morde e assopra, destacando que a primeira vitória do grupo foi com a eliminação do Zelov, que na verdade, era, né, o grande rival deles. Segundo o Juninho, o Sasha perdeu o maior ponto e eles vão ficar agora procurando amigos e procurando brigas. E aí, a Babi, ela disse ali que ela não pretende se aliar com ninguém do G4. Mas ninguém disse que você ia se aliar com alguém ali do G4, né, Babi? Ninguém espera por isso, inclusive, né, mulher? Ninguém tem essa pretensão de que você vai se aliar com quem quer que seja daquele grupo. Até porque, vamos ser sinceros, né? Você nunca foi amiga deles. E ela disse assim: eu nunca vou me juntar a eles. Eu nunca vou baixar a minha guarda. Eu vou lutar contra eles até o final. E aí ela disse que é muito importante manter as convicções independente das circunstâncias do jogo. Seja lá como for, ela confessou para o Juninho que ela realmente queria ir embora. E aí ela também fez uma série de críticas para Luana. Aí o Juninho também afirmou que ele não gosta dela. Disse ele: eu não gosto dela, ela é forçada, mentirosa, ela parece que entra num personagem. Aí a Babi concordou, mencionando que a estratégia da Luana foi prejudicial para os participantes. Disse ela: foi uma estratégia para bolar e culpar outra pessoa no lugar dela. Aí depois eles começaram a falar aí sobre a importância do Zelov. Disse aí a Babi e o Juninho que eles não entenderam o porquê da eliminação do Zelov agora, já que o Zelov era tido como um nome mais forte. E aí eles acreditam que era porque ele era um competidor bastante importante. Disse aí a Babi: eu achei que ele ia até a final. Ele ia mesmo até a final. Ele só jogou tudo pra cima, né? E aí o Juninho complementou:
O Zé é o cara que eu nunca imaginei que fosse sair daqui. Sempre pensei que ele fosse sair o Gui ou a Flor. E aí depois o Juninho deu uma puxada de saco aí na Babi, disse ali que ela é forte, determinada, que ela tem habilidade de confrontação, que ela enfrenta situações difíceis e tal. Sério, é uma puxada de saco aí que eles sempre fazem. Disse ele, eu gosto do jeito que você bate, do jeito que você debocha, você tem que continuar assim mesmo. Aí a Babi respondeu afirmando que ela tem um compromisso em lutar pelo que ela acredita que é justo. Então, né, ela já deixou ali bastante claro que o negócio dela vai ficar ali voltado para essa história mesmo, tentar crescer em cima do que aconteceu com o Zé Love, né? Tentar ali ver se ela consegue ultrapassar essa história do Zé Love, tentar ver se ela consegue mudar um pouco dessa história aí do Zé Love, né? Ela tentou, mas você percebe que a moça não tá legal. Ela tá triste por um lado, tá feliz por outro. Você não sabe para onde ela tá indo. Parece que ela tá bem bipolar, né? Aí, em outro momento dessa festa, teve aí essa conversa entre o Albert e o Gilson. Nessa conversa entre o Albert e o Gilson, o Albert expressou a sua decepção com o Zé Love após ele receber a placa de mimimi durante a dinâmica do Rodrigo Faro. Disse ele que isso deixou um clima de tensão e desconfiança. Afinal, já havia uma certa desconfiança ali do seu Albert. E aí o Albert desabafou com o Gilson e disse que se sentiu traído e que o que o Sidney fez foi uma facada nas costas e que o que o Zé Love fez também foi uma facada nas costas. Ele acreditava que tinha uma relação positiva com os dois, mas não esperava receber uma crítica tão direta. Disse ele, a única coisa que eu não consegui engolir foi a facada nas costas, na situação que a gente tinha com o grupo, entendeu? Ele se referindo aí àquela formação da roça que o Sidney mandou ele direto para a baia. E aí o Gilson quis entender ali que o motivo da placa de mimimi teria sido as reclamações do Albert sobre a baia. Só que o Albert não acreditou e não aceitou essa justificativa. Ele disse que ele tem várias e várias ações positivas dentro do jogo feitas ali para o Zé Love, e é assim que o Zé Love agradece. Disse ele, eu corto o cabelo, defendo o cara na briga, voto com o cara, e isso tudo não vale nada? É, seu Albert, não vale não. E aí o Albert também mencionou que a atitude do Zé Love influenciou a percepção dos outros participantes sobre ele, que isso acabou também criando um ambiente de desconfiança para cima dele. Disse ele, vi que a galera virou a cara para mim por orientações. Complicado, né, seu Albert? Aí depois ele disse que a situação levou o seu Albert a refletir sobre as alianças, sobre a sinceridade dos outros competidores. Ele disse que já tem uma descrença na ingenuidade do Sidney. Ele não acha que o Sidney seja tão ingênuo quanto parece. E que ele disse que considerava o Sidney um aliado. Disse ele, até agora eu não acredito que o Sidney foi ingênuo, pois ele é um cara que me via no pódio dele, com ele. Pois é, mas você, você quis acreditar. Você quis acreditar e deu nisso, né? Deu nisso porque você quis. E aí, no meio disso tudo, o G4, lá no quarto, começou a definir uma estratégia ali de jogo. Mas antes de eu falar dessa estratégia aí de jogo, tá? Teve esse momento aí da Flor com a Gisele. A Flor tava ali feliz porque ela tinha voltado da roça. Só que a Gisele, ela já sabe que ela vai ser indicada
pelo G4 para a próxima roça, especialmente pelo Sasha. E aí ela tava ali se divertindo e falou assim para Flor: essa é a minha última festa. Aí a Flor disse que não era a última festa dela, que ela não levasse a coisa para esse lado e tal. Mas aí a Gisele insistiu que essa era a última festa dela mesma, porque ela sabe que se ela cair na roça, ela será eliminada. Quem falou isso, gente, foi a própria, tá? Não é a gente que tá afirmando isso. É a própria Gisele. Ela sabe que será eliminada, ela sabe que ela vai cair nessa roça. Então ela sabe que não resta muita coisa para ela. Enquanto isso, lá no quarto, o G4 fazia críticas à postura da Babi durante ali o programa do Rodrigo Faro. Acusaram ela de ofender, aliás, a Luana de maneira semelhante ao Zé Love, ou seja, chamaram ela de machista. Além disso, o Sasha delineou uma estratégia de eliminação para os próximos dias. Segundo ele tem toda uma ordem que ele já desenhou para isso. E aí, enquanto eles conversavam lá no quarto, a Gisele ficou lá na sala chorando, porque a festa acabou, chorou horrores, porque ela será eliminada na próxima semana, né? Gente, se a Gisele já vai ser indicada ali pelo Sasha, provavelmente será vetada da prova do fazendeiro. Quem vocês acham que vai ser eliminada na quinta-feira? Vai ser ela, né? Porque a estratégia do Sasha é justamente eliminar a Gisele. Então eles estão armando tudo ali para eliminar a Gisele. Eles estão fazendo todo o possível para ela ser a eliminada. Então nessa conversa aí, as críticas que eles fizeram para a Babi foi justamente a forma como ela ofendeu a Luana e eles disseram isso aqui para ela. A Babi falou a mesma coisa para você de que Zé te xingava, disse aí o Sasha. E aí a Luana confirmou e disse que a Babi é muito suja. E aí o Gui criticou a postura da Babi, afirmando que ela deveria se orgulhar desse comportamento. Aí depois o Yuri também criticou a Babi, mencionando que ela fez comentários sobre a aparência física da Luana. Falou de celulite e meu peito é mole e o teu não. Parece que é uma loucura. E aí o próprio Yuri também destacou que algumas participantes tentam apagar o brilho de outras. Foi quando aí no meio dessa conversa toda eles montaram a estratégia. O Sasha propôs essa ordem aqui de eliminação para as próximas semanas. Gisele, Sidney, Babi e Fernando. A partir daí já entra o top 10, tá? E aí ele argumentou que a Gisele estava inventando muitas mentiras sobre ele e que o Sidney poderia assumir a liderança do grupo rival, embora o Sidney tentasse ali não fazer isso. Disse o Sasha: a Gisele e o Sidney vão assumir a liderança desse grupo. É por isso que tem que ser a Gisele e depois o Sidney. Só que a Luana disse assim que eles não precisam ter uma ordem necessariamente definida para eliminar as pessoas, aquela coisa bem ordenadinha e específica, até porque nem eles sabem como é que vai ser as roças, então não dá para definir tudo direitinho. Mas o Sasha insistiu que era importante eliminar os participantes mais perigosos do outro lado. Segundo ele, tem que ir tirando quem está mais perigoso para a gente. Então ele disse assim que essa é a estratégia que eles precisam fazer, é a estratégia que eles precisam continuar perseguindo até o momento que chegue só as plantas ali e a partir daí as plantas vão sendo eliminadas aos poucos quando chegar no top 10. E aí teve um outro momento ali quando o Albert procurou o Sidney e eles conversaram sobre a escolha na dinâmica ali do poder branco na formação da roça. Disse ali que o Albert estava muito chateado com o Sidney.
E aí os dois conversaram sobre essa decisão do Sidney de colocá-lo na baia usando o poder branco. Aí o Albert buscou entender se essa escolha foi proposital, parte de uma estratégia, ou se foi um impulso. Aí a conversa começou justamente com o Albert expressando essa dúvida e dizendo que se sentiu traído. Disse ele: eu não quero ficar com uma dúvida na cabeça, porque eu sou sozinho e sei que está tudo gravado. Se você falar para mim que foi impulsivo ou pressionado, tudo bem. E aí ele disse que sentiu um tranco de uma pessoa que considerava uma parte de seu pódio. E aí qual foi a resposta do Sidney? O Sidney respondeu explicando que a decisão foi de impulso mesmo e que ele sabe que não foi a melhor escolha. Disse ele: não foi e não surgiu de uma forma organizada para acontecer o que aconteceu naquela roça. Da minha parte foi impulsivo e eu não fiz a melhor escolha. Aí ele também mencionou que o Albert sempre deixou claro que tinha o seu próprio jogo e que isso causou uma certa desconfiança no grupo. Ou seja, ele também confessou, o Sidney, né, que isso ajudou ele a escolher o Albert para botar ali na baia. Ou seja, não foi tão impulso assim, né, Sidney? E aí o Sidney disse que a influência de outra pessoa no resultado sugeriu ali que ele poderia ter sido poupado também desse erro de ter colocado o Albert lá. Disse o Sidney: essa escolha deveria partir de uma escolha diferente dele, e eu não estou culpando ele, mas ele leu os dois e poderia ter me poupado de um erro. E na verdade ele está culpando o Juninho, porque o Juninho não tinha entendido direito o que era para fazer. Sério mesmo, ele culpou o Juninho mesmo. É sério mesmo, culpou o Juninho. Gente, assim, eu vou ser sincero para vocês, eu já tinha achado o Juninho arregão naquela formação da roça, tá? Achava muito arregão. Eu achei que o Juninho não tinha compreendido o que havia acontecido ali, o que eram aqueles poderes e tal, e agora isso só foi piorando. Aí a Gisele continuou chorando, foi dormir chorando ali a noite toda. Aí hoje de manhã a Vanessa foi fazer a vaca, porque o Sacha designou ela, o Sidney pegou atestado, não foi ali. Aí o Fernando foi ajudar ela. Aí depois, né, o pessoal lá do G4 foi pra academia, disseram ali, né, um monte de coisa. Já pensou nós 4 aqui na final? Olha, nós somos os que sobraram. Eles discutiram aí a trajetória dos participantes restantes, fizeram críticas para Babi. Além disso tudo, falaram aí das tarefas domésticas que eles dividiram ali. O Yuri, a Luana e o Gui refletiram sobre o jogo. O Yuri disse ali que ele ainda estava bastante surpreso com quem ainda estava nesse jogo. Quem diria que ia sobrar nós, daquele monte de gente? Aí o Gui complementou, destacando que todos em que eles voltaram da roça consolidaram-se entre os 10 finalistas. Imagina o top 10 pessoas numa casa de 24. E aí eles dizem que ali a Fazenda é uma conquista diária de público. O Gui disse que eles têm que conquistar o público todo dia com essas pequenas ações. Aí a Luana concordou, dizendo que a possibilidade de eliminação acontece quando eles cometem algum tipo de erro. Disse ela: se eu fizer alguma merda, eu saio. Nem sempre é assim, tá, Luana? Nem sempre quando você faz merda, você sai. Se você tem uma certa empatia com o público não tira você. Aí depois eles começaram a falar da Babi, sugerindo que agora a Babi vai adotar o papel de vítima porque ela tá sozinha ali sem o Zé Love. Disse aí o Yuri: a Babi, eu acho que ela realmente vai incorporar o papel de coitadinha. Aí o Gui concordou
e junto com a Luana, que a Babi e a Gisele possuem papéis semelhantes nesse jogo, com atitudes consideradas perigosas e problemáticas. Aí depois eles foram reclamar ali sobre as tarefas domésticas, tá? Eles falaram, conversaram sobre o jogo aí em diversos momentos. O Yuri disse que a louça suja estava acumulando na pia e disseram ali que o pessoal do outro lado não estava limpando. O Yuri inclusive reclamou, o Juninho tá lavando a louça lá, mas daqui a pouco vem secar. O Juninho, porque senão fica um mutirão de louça e o pessoal tá tudo dormindo. E aí ele criticou, por exemplo, atitudes de pessoas como a Babi, que não está fazendo absolutamente nada e que alguns participantes apenas dormem após a festa e não fazem nenhuma das tarefas. Seria interessante ele ver isso aí, né? Porque o Sasha também faz a mesma coisa, tá? Raramente você vê o Sasha lá na cozinha fazendo alguma coisa voltada para que seja a organização de tarefas, né? E aí, nessa conversa toda, nessa reclamação aí, o Sasha planejou discutir a divisão das tarefas com o Fernando, destacando aí o próprio esforço dele. Disse aí o Sasha que ele fez a vaca, que não sei o que tem que lavar essa louça e fica muito mais cansativo para quem está no trato dos animais. Aí ele disse que a Vanessa tem muita dificuldade de realizar tarefas simples, como varrer uma casa, sugerindo que ela tem falta de habilidade ou vontade. Gente, vocês disseram que a Vanessa é herdeira, que ela tem dinheiro, e já que ela tem dinheiro, né? Ela não precisa fazer essas coisas, ela tem empregados que fazem isso por ela. Vocês mesmos disseram isso, então ela não vai fazer. Ela de fato não deve nem saber como é que se usa uma vassoura. Aí depois eles começaram a falar ali a divisão das tarefas, essas coisas ali. E aí o Fernando ali começou a dizer que ele estava bastante frustrado com o serviço do Sasha como fazendeiro, dizendo que na hora do trato dos animais, a vaca se soltou 3 vezes do cabresto e que o Sasha não soube arrumar, muito menos ele. Disse aí o Fernando, a vaca se soltou 3 vezes. Aí o Gilson apoiou essa crítica, dizendo que eles precisam ter mais atenção na hora de cuidar dos animais. Disse ele, é perigoso porque se ela der uma cabeçada, ela machuca. Aí em outro momento, a Vanessa entrou no meio da conversa e revelou que o Sasha esqueceu de colocar o cabresto na vaca, o que fez com que o animal ficasse agitado. Disse ela, ficou parecendo um boi de rodeio. Disse ela também que o Sasha tem muita dificuldade de controlar a vaca e ela disse que ela também tem bastante dificuldade de controlar a vaca sozinha e que nenhum dos dois conseguiu fazer isso. Aí a Vanessa também falou que o Sasha não chamou a Babi e a Flora para o trato da vaca devido às suas limitações. Aí a Babi e o Sidney, que estavam ali, ficaram indignados com a declaração da Vanessa. Segundo eles, isso era um desrespeito. Disse o Sidney, toda hora ele está diminuindo alguém aqui dentro. Toda hora. E aí a Babi ficou com muita raiva depois do que ela ouviu. Disse ela, que ódio desse menino. E aí ela e o Sidney criticaram o Sasha por desqualificar constantemente os outros colegas do programa. E aí o Gilson também se mostrou bastante ofendido por essa declaração aí do Sasha sobre as limitações da Flora em especial. Porque segundo o que a Vanessa falou, ele se referia muito mais à Flora. Disse aí o Gilson. Quando a Flor falou para ela alguma coisa no dia da prova, ela ficou bloqueada. Imagina agora se ela ouve isso ali. E aí o pessoal ali do grupão ficou num descontentamento geral com o Sasha, tá? Eles estão muito chateados com o Sasha, especialmente depois dessa declaração aí da Vanessa. Então a coisa ficou meio que generalizada. A Vanessa mencionou que ela ia contar isso para a Flora
de uma forma que não machucasse, que ela ia falar isso de uma forma que a Flora não se sentisse ofendida pelas palavras. Mas não tem como, né, gente? A forma como a Vanessa falou, o Sasha falou para ofender. E aí a Babi afirmou que isso é uma ofensa grave. Não tem como falar isso de uma forma suave. Disse a Babi: isso é uma puta de uma ofensa. É escroto. E aí eles também começaram a falar ali, né, lá na academia. Eles criticaram ali sobre o manuseio do uso ali da vaca, do cabresto e tal. Ficaram horas falando disso ali e tal, horas comentando isso. Até que teve um momento ali que eles contaram isso pra Flor, tá? A Flora, desculpa, ela soube dessa história toda. Eu coloquei aqui no texto que houve... teve uma conversa, deixa eu acho que sair um pouquinho aqui da sincronização de texto e imagem aí, porque teve um momento que eu acho que eu não coloquei aqui nas imagens, que foi o seguinte, tá? A Flor também falou sobre a falta de habilidade tanto da Flora quanto do Sasha de lidar com a vaca, de lidar com os animais. E eles têm mesmo uma certa dificuldade, tá? A Flor, ela disse assim, que o Sasha colocou a Vanessa para cuidar do animal, sem a Vanessa ter uma experiência para isso, e que fica um tratamento inadequado para ele. Disse aí a Flor: eu falei Jesus, Maria e José, não pode pôr quem não sabe nada. Aí depois o Albert também falou que ele reforçou a crítica da Flor, sugerindo que o Sasha estava usando os animais como uma forma de punição, diferente daquilo que a Adriane Galisteu disse. Disse o seu Albert: ele está penalizando os bichos, são os bichos que estão sentindo. E aí a Flor depois disse que ela estava bastante preocupada com o bem-estar dos animais, dizendo que eles é que são a prioridade lá dentro da fazenda. Disse ela: eu fiquei com muita dó da vaca, aqui as prioridades são os animais. E aí o Albert falou para a Flor também, apesar de estar ali mexida com a situação, não se envolver nessas questões e deixar ali que os animais são monitorados por uma equipe técnica e que eles vão dar o jeito deles ali de acompanhar os animais, vão dar o jeito ali de acompanhar e ver se eles estão sendo mesmo bem tratados ou maltratados. Tá? Isso aí foi só a continuação da conversa, porque eu acabei não pegando a imagem. Depois disso, gente, a Vanessa e as meninas contaram a história do Sasha pra Flor, tá? E aí a Flor, ela ficou muito chateada com o que ela ouviu da Vanessa, do que o Sasha teria dito pra ela sobre ela ser limitada, pra ele não ter colocado ela pra cuidar da vaca. E ela ficou muito indignada. Ela disse assim: o que é que faz ela diferente do Sasha? Quais são as limitações dela? Disse ela: limitações? O que me faz diferente dele? A cor da minha pele? Meu peso? Meu cabelo? Isso é realmente uma diferença. Agora não me limita de nada. Ela estava muito puta com ele, tá? E continua, inclusive. E aí o Gilson e o Sidney apoiaram ela e disseram assim, que a Flora deveria... que na verdade, né, disseram que ela fez assim um bom trabalho e que ela faz um bom trabalho na casa e tal, e que ela continua fazendo várias, quando eles estavam lá cuidando da vaca e do touro, que ela levou um balde cheio de leite, que ela sempre ajudou e que isso nunca foi um problema. E aí o Sidney então sugeriu que ela não deveria levar esse comentário para o lado pessoal. Mas não tem como, ela já levou para o lado pessoal, né? E aí a Flora admitiu que ela estava irritadíssima com isso e que ela ia usar isso para confrontar o Sasha. Disse ela: na minha alma não vai entrar não, mas na minha mente já entrou, porque eu tô com ódio e quero voar no pescoço dele, disse aí a Flora. Então ela disse assim, que ela se controlou hoje, ela estava bastante controlada,
E todos eles disseram para ela o seguinte: é melhor você guardar isso para uma dinâmica ou votação, porque você joga na cara dele. E eu espero que tenha o VAR dessa vez, né, Record? Eu espero que vocês tenham o VAR desse momento, tá? Eu espero que assim seja. E aí, hoje à tarde, teve aí o momento que eles receberam com essa dinâmica aí de gravar os vídeos aonde eles tinham que responder a pergunta quem eles trariam de volta se eles pudessem. Então eles começaram a ficar falando sobre uma possível repescagem. E aí o Sasha já ficou com uma pulga atrás da orelha. Foi o primeiro a levantar essa possibilidade. Disse ele: será que vai ter uma repescagem? E aí a Babi demonstrou que ela estava muito confiante ali com a escolha dela. Ela disse assim que ela estava sentindo forças pelo ar, uma energia que quer me dominar. Citou aí o trecho de uma música, né? E aí eles já acharam que o Zelov pode voltar através do público numa repescagem. Isso mexeu com a cabeça deles e tal. E a Flora falou: esse tema tá mexendo muito com a nossa cabeça. Mas depois o Sidney disse que esse tema era uma coisa sugestiva, que isso poderia ser uma reviravolta no jogo, porque o público pode não estar gostando aqui fora. Já o Yuri considerou a possibilidade de uma repescagem algo bastante sério e ainda possível injusta. Disse ele: se fosse uma roça falsa, um pouco antes da festa, outra pessoa entraria. O Zelov voltaria, aliás, né, nesse momento. E aí o Gui complementou a discussão sobre quem o público escolheria. Quem será que o público escolheria para voltar? Quem será que o público traria de volta, apesar deles acharem isso injusto? E aí o Sasha disse que ele gostaria que o Cauê voltasse para o jogo, porque traria mais harmonia para o G4, embora ele tenha pensado na Larissa. A Luana queria a Larissa, mas logo ela descartou a possibilidade por causa das plaquinhas. Ele também logo descartou essa possibilidade, também por causa das plaquinhas lá no programa do Rodrigo Faro. E aí a Luana queria a Larissa por causa dessa amizade feminina que ela está procurando na casa, mas ela disse que nesse sentido era melhor mesmo a volta do Cauê e não uma volta da Larissa. Mas mesmo assim, né, o Yuri disse que estava muito cético, ele disse que não acreditava que o programa teria uma repescagem, e que se o público mandasse alguém de volta, ele ia embora, que ele não ia aguentar. Primeiramente porque seria muito injusto, porque a pessoa ia voltar já sabendo um monte de informação aqui de fora. Então ele disse assim que isso era muito injusto, trazia muito mais incerteza e muito mais reviravoltas no jogo. Então ele disse que não ia aceitar de jeito nenhum. Gente, não vai ter, tá? Só confirmando para vocês, não vai ter repescagem, tá? Isso aí o Carelli só tá mexendo com a cabeça deles para ver se rende alguma coisa ali a mais. Mas não vai rolar, tá? Já tá ali bastante claro. Mas a Flora, hoje à tarde, tava bem pé da vida com a declaração do Sasha sobre a sua limitação. E eles disseram agora que eles vão organizar uma forma de expor o Sasha durante a votação ao vivo. Disse aí a Flora, lá para Gisele, para as meninas ali, que o Sasha a considerou limitada em relação ao tratamento da vaca e do touro. E aí elas também ficaram indignadíssimas com o Sasha e planejaram expor o comentário na votação ao vivo na terça-feira. E aí a Flora compartilhou a declaração que teria sido do Sasha contada pela Vanessa. E aí pedindo que eles segurassem o segredo até a votação ao vivo. Disse ela: eu vou falar o que aconteceu. Você me promete que vai ficar quieta? E aí ela falou assim para Gisele. Aí a Gisele prometeu que ia manter segredo, todos eles ali prometeram isso, né? E eles vão segurar isso até terça-feira.
Vamos ver como vai rolar. E aí todos eles ali ficaram indignados com esse comentário do Sasha. A Flora disse que estava muito frustrada com isso. Olha só o que ela disse. Se me limitasse, eu não estaria aqui. Eu sou igual a todo mundo. E aí o Gilson e o Sidney também apoiaram a Flora. Destacaram que ela já fez um excelente trabalho nessa mesma tarefa. E que é o Sasha que está sendo preconceituoso. E aí a Flora sugeriu então que a produção do programa deveria dar um aviso sobre preconceito na sala, após descobrir que o Sasha considerava limitada. Disse ela, se eles botassem aquele recado eu ia falar, ué, mas o que houve, gente? Quem foi o preconceituoso da vez? Aí o Fernando e a Babi concordaram que o comentário foi muito sério e que deveria ser abordado na votação ao vivo, justamente para surpreender o Sasha. E aí eles já armaram toda essa estratégia. Eles planejam expor o Sasha ao vivo na votação. E aí como é que eles vão fazer essa exposição aí do Sasha, né? Tudo eles combinaram aí na academia e enquanto eles estavam lá na piscina. Porque foi a tarde toda eles falando disso, tá? E aí como é que eles pretendem fazer isso? O Fernando sugeriu que a Flora e a Vanessa incentivassem o Sasha a falar mais sobre esse assunto, para que elas tivessem mais informações para poder confrontá-lo publicamente ali na frente de todo mundo. Disse o Fernando, vocês têm que pegar ele no ao vivo. E aí a Flora disse ali que para ela hoje isso é uma tremenda de uma responsabilidade, ser a única mulher preta e gorda da casa. E disse que para ela é muito importante representar essas causas. Disse ela, eu sou a única pessoa preta desse programa. Isso não é uma coisa que me desmerece, que me diferencie de ninguém. Mas só tem eu. Aqui eu represento muita gente e muitas causas. E aí, no meio disso, o Fernando instruiu ali a Flora sobre como ela deveria levantar essa pauta da gordofobia. Pouco depois, né, do Sasha receber o aviso ali do Rancho do Fazendeiro. Sobre o Rancho do Fazendeiro, gente, eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá certo? Porque o Rancho do Fazendeiro, ele ainda estava acontecendo no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Então eu vou falar disso aí sobre o que rolou lá no próximo vídeo, tá? E aí o Fernando falou assim para ela que ela deveria ser um pouco mais direta, sem levantar pautas mais amplas. Olha, sem dizer que ela é preta e tal, e não dizer, não, por que você foi preconceituoso? Por que você não quis que eu fosse fazer o tratamento da vaca? É porque eu sou gorda? É só por isso que você não quis? E aí ele sugeriu que a Flora focasse só na questão do peso. Disse ele, você não vai falar nada de pauta. Você vai falar da gordofobia. Você vai falar assim. Tá falando que eu não sou capaz porque eu sou gorda? E aí a Flora mostrou assim para ele que ela vai enfrentar o Sasha questionando diretamente o que a limita. Eu vou falar, eu não sou capaz porque eu sou preta. Eu vou falar porque eu sou gorda? E aí o Fernando disse que ela tem que concentrar na questão da gordofobia, na questão do peso. Vai direto ao ponto. Eu não consigo fazer a vaca porque eu sou gorda. E aí a Flora concordou que ela tem que ir direto a esse ponto, porque senão a situação vai ficar mais complicada para ela se ela ficar metendo essas pautas no meio. Tira as pautas, vai só na questão. Nesse ponto aí eu tenho que concordar com o Fernando. Tira as pautas, vai direto na questão. E aí, antes de irem lá pro Rancho do Fazendeiro, eles ficaram ali discutindo o Sasha, o Yuri, a Luana, o Gui, sobre uma possível roça falsa e o eventual retorno ali do Zelov ou de algum eliminado. O Fernando levantou algumas suspeitas ali com a Flor, e as suspeitas de que o próprio Zelov pudesse estar numa roça falsa, enquanto outros participantes ali tinham várias teorias.
E aí o Fernando disse ali que ele tinha dúvidas sobre a eliminação do Zelov, sugerindo que ele podia mesmo estar ali numa roça falsa. Disse ele que achou as plaquinhas do Zelov muito genéricas e que teve uma placa de humilde na Flora e que parecia que ele não tinha visto absolutamente nada daqui de fora. Aí a Flor também disse assim que ela percebeu ali que a situação no programa do Rodrigo Faro parecia toda planejada para confundir eles lá dentro da casa e manter a esperança dos fãs do Zelov, disse ela. E quem gosta do Zé vai ficar com esperança. Só que não aconteceu isso, né, gente? E nem vai acontecer porque não vai ter o Zelov numa roça falsa. E aí eles começaram a falar sobre essa possibilidade. O Sasha lá no quarto sugeriu então que a Larissa seria uma escolha interessante para voltar, mesmo ele dizendo que preferia o Cauê. Disse ele, acho que botariam a Larissa para botar fogo na parada. Aí depois o Yuri e o Albert falaram ali que um retorno dela seria muito injusto e complicado, porque ela foi uma das primeiras eliminadas e ela teria uma grande quantidade de informações lá de fora e que isso prejudicaria o jogo e que isso ali seria um dos grandes problemas para eles que estão lá dentro há muito mais tempo. E aí o Yuri mesmo refletiu sobre as mensagens enviadas aos participantes ali, se alguém viesse de fora de uma repescagem, aliás. Disse ele, eu acho que essas mensagens são para alimentar um pouco nisso aí do que a gente estava falando de uma roça falsa, de uma possível dinâmica dessa, tá? Nesse ponto eu concordo com o Yuri. O Yuri disse que ele acha difícil que haja uma repescagem, mas que tudo isso aí que a produção está jogando para eles é um indício de que talvez aconteça uma roça falsa lá na frente. Eu vou ser sincero para vocês, eu também acho que pode ter uma roça falsa, tá? A nossa fonte, ela conta que não vai rolar repescagem, que não tem a menor chance disso acontecer, tá? Eles estão fazendo isso só para confundir a cabeça. Estão fazendo isso só para deixar assim os participantes, ai meu Deus, será que tem chance? Só para isso, tá? Mas não vai rolar uma repescagem, não tem por que rolar. Agora, uma roça falsa, para botar um pouquinho mais ali de tempo no programa, quem sabe, né? Quem sabe o que o Carelli vai fazer. Só sei que eles vão ter reuniões essa semana que vem agora, que já é uma semana que começa a definir ali os momentos finais do programa que vai acontecer em dezembro. Então tem muita coisa ainda pela frente, tá? Eles planejam agora o que vai acontecer daqui a 1 mês e meio. Porque tem que ser agora, porque tem um monte de patrocinadores ali por trás, tem um monte de provas patrocinadas e tal, como a Adriane Galisteu já falou num dos spoilers que ela deu, tá? Tem coisas que eles fazem com uma antecedência muito grande e que isso faz uma certa diferença. Por isso que eles precisam fazer pensando nisso. Eu tenho alguns vídeos, gente, desses momentos aí, mas assim, o máximo que eu consigo falar é que eu já mostrei pra vocês, tá? Teve um outro, deixa eu mostrar esse vídeo aqui da Babi com a Gisele, olha só. Se você gosta de a última festa. Sim, você não vai mostrar mais a porra do shot, vai dançar e não mostra mais. A não ser que você queira ter... A Gisele disse que essa era a última festa dela, ela falou isso pra Babi também, tá? Ela tá bem fixada com essa ideia de que ela vai ser eliminada mesmo na semana que vem. Então ela já disse, olha aí o momento que ela fala isso pra Flor, olha só. Rapidinho, deixa eu só pegar. Não é. Não é. E todo mundo tem um campeão ainda. Aí ela disse pra Flor que essa é a última roça. A Flor disse que não, que tudo ali muda e tal. Vamos ver mesmo, né, gente? A gente nem sabe como é que vai ser toda essa roça, a gente nem sabe pra onde a coisa vai, né? E aí esse outro momento aqui do Sasha destacando todo o tratamento ali da Vanessa com a vaca, olha só. Ela tá vazia, mano. Bom, né? Nossa. Mano, vou ter que fazer a vaca eu, mano, porque a Vanessa não vai dar certo. A Vanessa não vai conseguir, não. Difícil, impressionante, não sabe nem varrer.
Zé Sasha, mas foi você que colocou, né, a Vanessa. Se você sabia que ela não sabe fazer esse tratamento, porque você botou ela pra tratar a vaca, né? Não precisaria ter colocado ela e nem precisaria passar por esse problema. Enfim, gente, era só isso que eu disse. Foi só isso que aconteceu, tá? Sábado é um dia morto na fazenda, vocês sabem muito bem disso. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo aqui, né? Vamos assistir a edição do programa, vamos ver o que é que eles vão destacar, além do que eu já falei pra vocês aqui. E aí a gente vê o que que tem de diferente aí, o que foi que aconteceu lá no rancho do fazendeiro, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.